Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui hoje no nosso segundo encontro e eu estou muito feliz e muito empolgado com o que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração na nossa última reunião. As casas de paz, como eu já disse no primeiro encontro, eles são casas onde a paz de Deus se manifesta da maneira mais plena. Nós vimos na primeira aula que a promessa de Jesus para nós é nos dar uma paz diferente da paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá está condicionada a tantas coisas. Qual que é o problema da paz que o mundo dá? É que nós sabemos que vivemos num mundo onde resolve uma coisa, aparece uma outra coisa, é, conseguimos chegar a um lugar que desejávamos, achávamos que aquilo seria a nossa chegada e que nos traria paz, e quando a gente chega lá, a gente percebe que não tem paz naquele lugar. Então nós ficamos correndo atrás dela a vida toda e nós nunca alcançamos. Mas Jesus nos dá uma paz que independe de qualquer circunstância, da qual você pode sair com ela hoje. É por isso que você está numa casa de paz, sendo acompanhado por um líder maravilhoso, por uma casa que te acolheu. Então que você desfrute do que Deus está fazendo. No primeiro encontro, nós falamos sobre salvação. O que era a salvação? Explicamos o porquê nós precisamos da salvação, em que lugar nós estamos e quão importante é uma salvação. Hoje eu quero continuar falando sobre isso e vamos falar especificamente por que precisamos ser salvos. Talvez você possa dizer assim, olha, eu não sei muito bem se eu me incluo nessa lista de pessoas que pecaram, porque talvez a sua métrica de comparação é alguém muito ruim. Nós somos assim, né? Quando nós queremos falar que somos bons maridos, né, nós pensamos no pior marido que a gente conhece. Talvez um amigo que você conheça lá no trabalho, que tenha mais do que 2 mulheres e é um cara que talvez trate a mulher com muita grosseria e não ajude a mulher, minta para a mulher, e você pensa no seu pior amigo, que ele é o pior marido, você fala, eu sou um bom marido, que você está pensando no pior. Ou talvez você, mulher, a mesma coisa, você conhece uma amiga que seja péssima, engana o marido dela e não fala a verdade, e você pensa nela para dizer, não, eu sou uma boa mulher. Então nós temos esse costume de pensarmos no pior para nos sentirmos melhores. Mas lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Todos nós nos afastamos. E o pecado nos separa de Deus. Olha o que está escrito em Isaías 59:2. Mas as iniquidades de vocês, ou posso me incluir, mas é a palavra de Isaías que está sendo direcionado por Deus para aquele povo, nós podemos nos incluir nessa frase. Diz assim, mas as iniquidades de vocês, ou as nossas iniquidades, fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados de vocês, que vocês cometem, levam a ele esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Deus é infinitamente santo, e nenhum pecado poderá entrar no céu. Mas você poderia dizer assim, mas eu pequei tão pouco. Você pode dizer assim, não estou querendo ser orgulhoso, pastor Mateus, eu não quero ser orgulhoso. Mas assim, eu pequei pouco. E aí, olha que diz esse texto em Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois quem guarda toda a lei, ou seja, obedece em tudo, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros pecados que a lei consta. Então, assim, a lei de Deus tem 603 leis, elas se resumem em 10 mandamentos. E o que Tiago está dizendo? Se a gente tentar guardar todos, mas a gente falhar em um desses pecados, em uma dessas ou pecarmos contra uma dessas leis, por menor que seja, nós somos culpados do pacote inteiro, porque Deus é totalmente santo e ele não pode conviver com um pequeno pecado. Vou te dar uma ilustração para tentar te fazer entender isso. Imagina que você tem ali um grande peso segurado por uma corrente. E a corrente ela é perfeita. Então, essa corrente está segurando esse grande peso. Vamos supor que esse grande peso seja aí um container, aqueles recipientes que levam cargas de navio. É muito pesado e ali embaixo tem muita gente. Esse container está pendurado lá. E tem muita gente embaixo dele. Tá tudo bem. Se você souber que a corrente está perfeita e ela foi dimensionada para aquele peso, tá tudo bem. Mas você ficaria embaixo de um container desse? Se um gomo, só um, tá, gente, tivesse quebrado? Aí você diria assim, nossa, mas a corrente é tão forte, todos os gomos estão perfeitos, mas tem um gomo ruim, você teria coragem? Por quê? Porque um só gomo quebrado de uma corrente faz com que ela inteira, todo o resto não seja suficiente.
não seja suficiente. Assim é a nossa vida. Podemos ter muitas áreas boas, talvez você seja uma pessoa boa em quase todas as áreas, mas se existe um gomo na sua vida, fraco, toda a sua vida está comprometida. E então você poderia falar assim, mas Deus é amor. Deus é amor, ele vai dar um jeito nisso. Não, ele não vai dar um jeito nisso, ele já deu um jeito nisso. Ele já resolveu esse problema enviando o seu filho na cruz para morrer em nosso lugar, para que nós possamos ser perdoados. Em João 3,16, nós já lemos esse texto na primeira aula, mas eu vou ler de novo agora na segunda, que diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo evangelho de João, no verso 1, verso 12, diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Romanos 10, verso 9 e 10 diz assim, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos ser salvos porque nós não podemos fazer nada a respeito de nós mesmos. Nós temos uma natureza corrompida. Nós sempre estaremos inclinados a desobedecer ao Senhor. Talvez você possa dizer assim, não, eu tenho me esforçado, eu tenho tentado. Deixa eu te desiludir. Se você tentar por sua própria força, você vai se esforçar um dia, 2 dias ou algumas horas e você vai se ver pecando em algum detalhe. Então você não vai conseguir resolver esse problema sozinho. A salvação não é lhe oferecido como troca pelas suas boas ações ou seus bons atos. A salvação não será te oferecido por um mérito ou porque você realmente chegou a um nível. A religião tenta te oferecer muitas coisas, muitas formas de você chegar até Deus. Eu costumo dizer que, para comparar o cristianismo e a proposta do evangelho com outras propostas, é mais ou menos assim. Todas as religiões, elas te oferecem algo para te conectar a Deus. Então, vou te contar uma ilustração. Imagina que existe uma montanha e Deus esteja no topo da montanha. Todas as outras religiões vão te oferecer meios para você subir a montanha. Então, alguma vai dizer assim para você, sobe a montanha rodando. Outro vai dizer assim, ó, sobe a montanha de forma reta. Use esses equipamentos para subir a montanha. Suba a montanha de dia, suba a montanha de noite. É como se várias religiões tentassem te oferecer um caminho para se chegar ao topo da montanha. Mas o que ficou claro para todo ser humano é que o ser humano é falho. E todas as vezes que ele tenta subir a montanha, por mais que ele absorva métodos ou ferramentas, ele sempre falha. Deus, sabendo disso, essa é a proposta do evangelho. Ele não te manda subir a montanha para encontrar com ele no topo da montanha. Ele desceu a montanha para encontrar com você no pé da montanha, te pegar nos seus braços e te levar para o topo da montanha. A proposta do evangelho é uma proposta de Jesus resolvendo o problema que você não pode resolver. Esse é o grande convite da salvação. É por isso que precisamos ser salvos, porque nós pecamos. E nós não vamos conseguir vencer o pecado sozinho. Mas Deus já resolveu esse problema para nós, enviando seu Filho para morrer a nossa morte e nos salvar. Você vai ficar agora aí com o seu líder, o líder vai continuar essa reunião, vai te tirar algumas dúvidas. Espero que você esteja sendo edificado por essas palavras, lembrando que esse é o nosso segundo encontro, nós ainda temos mais 2 encontros pela frente. Eu espero te encontrar nos próximos encontros. Que Deus te abençoe.